Na aula de hoje, a gente vai ver a estranha inflexão que o texto sofre, mais ou menos no terço final. Um texto que é para discutir Cézanne, de repente, começa sem nenhuma justificativa a estudar um outro pintor de uma outra época, Leonardo da Vinci, e através de uma leitura feita por um psicanalista, Freud. Isso seria, normalmente, em termos de trabalho acadêmico, um trabalho que fugiu do assunto. Mas tem outro modo de falar disso, que é um modo pejorativo, que é um termo pejorativo que é usado, que eu juro que eu não entendo inteiramente, quando se fala que algo é pós-moderno. Eu já vi pessoas sérias em trabalhos acadêmicos dizendo, não, o problema é que os pós-modernos... Parece que pós-moderno é uma noção negativa. Alguém pode me explicar isso? Eu tenho problema, porque é simplesmente um conceito filosófico. Alguém entende porque pós-moderno é negativo? Ninguém quer explicar, não? Acredita, porque tipo, tem uma noção de progresso, né, no desenvolvimento histórico desse movimento, seja moderno, pós-moderno. Então, se você levar em consideração essa questão do progresso, o pós-moderno ele surge justamente numa época de decadência cultural, porque a cultura de massa passa, a indústria cultural passa a mandar na cultura. E quando ela manda na cultura, toda a arte passa a ser um produto dessa indústria cultural. A arte ela deixa de ser um testemunho da história humana e ela passa a estar dentro da indústria cultural e ser nivelada pela cultura de massa. É Mas aquela coisa, sim. Tem uma filósofa brasileira que falou uma vez, como é que é? Tudo aquilo que a classe média entende é cultura, o que ela não entende é folclore, né? Então, acho que está dentro disso, Tá. essa questão do pós-moderno. Mas eu vou explicar a minha dificuldade. É como você condenar Nietzsche porque falou que Deus morreu. Como se Nietzsche estivesse matando Deus. Nietzsche está fazendo um diagnóstico. A filosofia pós-moderna está falando de uma mudança. Ela não é culpada dessa mudança. A gente tem que agradecer a inteligência, a cuidade dessas análises. Assim como a arte de pós-moderna não é nada disso. É uma arte que joga com forças, que tem coragem. Por exemplo, Andy Warhol, para quem quiser ver, é um artista que decide jogar com a noção de mercado. Não é um artista que se dobra ao mercado. O termo pós-moderno, vocês sabem, né? Teve sua grande entrada em filosofia com Lyotard. Foi o Ricardo Barbosa que traduziu em português o texto do Lyotard, que é A Condição Pós-Moderna, que é um texto super sério. Só para explicar o que é uma encomenda que foi feita pelo diretor do ensino superior no Quebec. Quebec é um estado autônomo no Canadá, que pediu que o Lyotard fizesse um relatório no qual ele explicasse as futuras transformações do saber para que o Quebec pudesse repensar o sentido e as missões da universidade. Então, é um troço super técnico. E a ideia do Lyotard é basicamente duas, que, como o Diogo falou, não há mais ideia de progresso. O Lyotard fala que não há mais discursos universais de legitimação. É isso que ele diz. Quando você fala que o progresso econômico justifica o estado atual de coisas, justifica um determinado governo, ou que o progresso tecnológico justifica a validade da ciência. Isso deixou de ser verdade, porque essa ciência faz a bomba atômica que pode destruir o mundo, por exemplo. Então, o que o Lyotard estava fazendo é um diagnóstico dizendo que não tem mais validade os discursos da modernidade, os discursos que falavam basicamente de progresso. E eles têm uma validade limitada, estratégica, em certos casos, né? Tipo, vamos investir um pouco de dinheiro em vacina porque vai ser legal para todo mundo, né? Mesmo mais negacionista, mesmo mais científico, quer que tenha vacina. Então, vamos, né? Vai dar um progressinho aí.
E o outro elemento de análise do Lyotard é que o saber vai deixar de ser uma produção tradicional como era feita por mais ou menos artesanal em universidades, por 2 ou 3 pessoas, mas que ele ia fazer parte de um contexto que ultrapassa, que vai tentar ritmá-lo, um contexto de relação entre diversos polos produtores de saber, e basicamente ele fala, vai ser a informática. Isso aí é um texto de 1970, que vai ser a informática que vai ser o esteio para o desenvolvimento de saberes. Ele não está querendo dizer que todo saber vai ser informático. Não é isso. Você vai fazer filosofia, você vai fazer seja o que for. Você vai ter que se basear na lógica da informática, guardar dados, transmitir dados, coisas dessa ordem. Eu não consigo ver nada de vergonhoso numa análise dessa. Eu fico super surpreso, inclusive, da cuidade e da capacidade de fazer previsões. Ele foi pago para isso, para fazer previsões. Ele fez. Né? E que, portanto, se há uma mistura de coisas incongruentes, é porque não há mais um discurso universal que legitima, é porque há uma interrelação de saberes agora, nesse contexto onde tudo se encontra através de um meio neutro que é a informática. Eu falei do pós-moderno só para dizer que esse texto do Merleau-Ponty, na verdade, é, na minha interpretação, um autor que inicia esse movimento da filosofia francesa, desse pós-moderno. O texto dele, o pensamento dele, é completamente atravessado por uma série de questões que não são hierarquizadas. Eu vou falar de A, então não devo falar de B. Não devo falar, vou falar de A, mas então vem C, D, E. De repente começa a aparecer. E só um pequeno detalhe, quem acha que isso é uma coisa muito estranha, leiam filosofia grega. Em geral, um texto de Platão, que é sobre a virtude, não é sobre a virtude, tá? Tem uns 40 temas que aparecem. Bom. Professor, está me ouvindo? Pois não, sim, Zé Guilherme. Você falou que o Merleau-Ponty inicia com esse movimento, né, na sua interpretação do pós-moderno. Aí eu queria mais uma explicação, assim, porque eu já tive algum contato com o Bergson e eu tive a impressão que ele também tinha, né, essas... Como é que eu posso falar? Ele tinha essa ressonância, né, com o movimento pós-moderno. Aí eu queria saber o que o senhor acha. Sim, eu estou tratando o Merleau-Ponty como sendo um início, não porque ele é primeiro, Bergson é primeiro. Eu tratando ele como início simplesmente porque ele iniciou. Por exemplo, você pega a chave e liga o carro, não funciona. Segunda vez, não funciona. Terceira vez, o carro pegou. Estou só dizendo assim, é a terceira vez, só isso. O Merleau-Ponty surgiu e iniciou uma sequência de filósofos. É apenas isso. Tá? Porque Bergson, por exemplo, não teve sequência. As pessoas que vieram depois do Bergson foram ler Russell, não foram ler Bergson. Merleau-Ponty tem referência a Bergson. Né? Bergson em movimento, um texto de Bergson. Mas não foi uma relação dessa ordem mais imediata. Tá? A passagem que Merleau-Ponty vai fazer em direção de Leonardo através de Freud vai ser para pensar a mesma questão que está em jogo desde o começo na leitura de Cézanne. Então, como o Diego falou, talvez seja uma questão de Merleau-Ponty, não inteiramente apenas uma questão de Cézanne, que é a questão da relação entre vida e obra. O Merleau-Ponty recusa dizer que a vida de um autor explique sua obra, mas há alguma relação entre elas. Então, como é que você vai compreender a vida para a obra? Que força que tem? E por isso ele vai se interessar por algo super estranho, que é uma leitura que um autor que defende fortemente que, para você entender uma obra, você tem que pensar na vida daquele que fez. Né? O fundador da psicanálise, Freud. E o que é interessante é que Merleau-Ponty vai pegar o texto de Freud, que é aquele que Freud achava o seu texto mais bem escrito, a sua grande obra. O texto que é uma lembrança de infância de Leonardo da Vinci.
Freud estava querendo... imagina, você vai dizer que todo mundo sempre soube que a vida é injusta. É uma grande novidade que eu estou dizendo aqui, que a vida é injusta? Agora, precisou surgir alguém para escrever uma obra dessa ordem. Marx. Marx disse o que todo mundo sabe e virou uma coisa intolerável. Todo mundo sempre soube que sexo tem alguma importância. E foi necessário que alguém, Freud, dissesse isso. E, ao dizer isso, isso se torna intolerável. Então, Freud, a partir de 1900, começou a publicar seus estudos. Isso era algo extremamente arriscado. Freud estava simplesmente falando daquilo que ele escutava na sua clínica. Não foi ele que quis que o sexo aparecesse. Simplesmente as pessoas vinham falar com ele com problema de gagueira, com problema de insônia, e todo mundo, no final das contas, vinha o tema do sexo. Foi a partir disso que foi constituída a teoria de Freud. E, num dado momento, ele falou, mas em que momento? É quando que se dá o surgimento da sexualidade. Ele foi estudar a sexualidade infantil. Como é que você vai estudar a sexualidade infantil? Você vai conversar com uma criança de 10 anos, você vai para a cadeia, né? Então, o caminho que ele seguiu foi tentar pensar a obra desses grandes mestres. Né? Por quê? Porque os grandes mestres, em geral, têm textos, têm documentos, têm alguma coisa que conta acerca da sua infância. Então, o Freud vai ter que entrar numa estranha floresta de referências. Cartas, notas, coisas assim. Bom, então, Leonardo, você sabe que é aquele que fez aquele quadro que todo mundo conhece e que ninguém consegue olhar direito aquele quadro, né? A Mona Lisa. O Merleau-Ponty fala que o Paul Valéry, uma amiga minha, a Márcia Schubert, que traduziu Ser e Tempo, lançou há pouco tempo um livro sobre Paul Valéry e Descartes. Lançou pela Bazar do Tempo, né, que ela traduziu os textos do Paul Valéry. Paul Valéry é um escritor do começo do século passado que era incrível como escritor e que tem alguma proximidade com a filosofia. Ele falou do Leonardo da Vinci como, em geral, se fala de Leonardo, como um grande homem, um grande gênio, faz o que quer. Né? Ele se opõe aos obscurantismos medievais, ele disseca cadáveres, ele faz obras, ele é engenheiro. Toda a exposição que tem sobre Leonardo, e teve uma há pouco tempo no Centro Cultural Banco do Brasil, mostra as grandes realizações de Leonardo. Leonardo era alguém que não tinha nenhum amante conhecido, não tinha dívidas, não tinha nada singular que você pudesse, pelo qual você pudesse pensar. Heidegger, por exemplo, nazista. Né? Todos os grandes nomes que a gente encontra, você tem sempre alguma coisa, uma anedota particular para reduzir. Leonardo não. Leonardo é o autor da Mona Lisa. Então, não existe nada que oculte o seu acesso às coisas mesmas. O que isso mostra? Para Merleau-Ponty, o acesso às coisas mesmas não é algo que se dá plenamente. Ok, esse cara entendeu a chave de tudo. Vocês conhecem alguém na vida que já entendeu tudo? Não é humano, não é possível isso. Bom, não existe nada de preconceito, nada de se guiar por delírios no Leonardo. Ele é um homem da Renascença. Ok, esse aqui é o primeiro desenho que se tem de Leonardo, que é um desenho que ele fez da paisagem que tinha da cidade natal dele. Parece desenho japonês, né? É engraçado isso. Tem uma espacialidade estranha, aérea. Isso aqui é o famoso Homem de Vitrúvio, onde você vê esse pensamento sobre o corpo, não sei se o corpo humano ou o corpo masculino, né? Como sendo adequado, associado a formas de proporção, formas fortes que estabelecem sentido estável, como o círculo ou quadrado. Então, é alguém que procura conhecer.
estabelecer verdades. Não é alguém que acredita em monstros, que tem medo de monstros. É alguém que tenta desarmar os problemas. Não é alguém que vive preconceitos, é alguém que analisa. E tenta reduzir tudo a coisas conhecidas. Uma criança fica morrendo de medo, você explica, não, meu filho, não é isso, olha só, tal coisa, tal coisa. Bom. Então, por exemplo, algo que não se impõe a Leonardo são essas questões que, sobretudo na idade de vocês, né, vive-se com muita intensidade, as questões sobre sexo, sobre amor, as questões que em todas as idades se colocam sobre morte. Leonardo não é alguém dessa ordem que tem medo, que é dominado por temas, por pulsões. Ele é alguém que analisa. Por exemplo, Leonardo diz, num caderno dele, o amor em seu furor é uma coisa tão feia que a raça humana se extinguiria se aqueles que fizessem o ato sexual se vissem fazendo o ato sexual. Então, você não pode dizer que esse personagem é um romântico. Esse personagem é alguém que tem uma análise distanciada, fria e mesmo negativa de uma pulsão muito importante na humanidade. Então, Leonardo é o grande cérebro, o grande intelectual, ele controla tudo, ele conhece tudo, e é isso que se fala acerca de Leonardo. Bom, então nada escapa ao conhecimento. É por isso que ele disseca corpo, que ele estuda animais e tudo. Bom, examinemos melhor. Merleau-Ponty vai tomar um caminho inteiramente diferente. Ele vai se apoiar no que no que Freud fala de Leonardo. Vai se apoiar, estou querendo dizer, não vai seguir. Vai ficar assim, que loucura. Uhum. Vocês vão ver que é bem, bem, bem surpreendente. Então, o que Freud fala acerca de Leonardo? Existem dois grandes pontos que importam nesse texto. Eu coloquei o texto do Leonardo sobre Freud no AVA, tá? Leonardo escreve num dos seus cadernos de notas, Codex Urbanus, não se tem o direito de amar ou odiar qualquer coisa da qual não se tenha conhecimento profundo. Vocês entendem o que isso tem de estranho? Eu não posso amar meu filho, eu não posso amar quem eu amo, se isso não tiver uma justificativa intelectual. É uma completa subordinação dos desejos, dos sentimentos à potência intelectual. É surpreendente que um artista diga isso, não? Qual a ideia que a gente tem de artista? É alguém que vai explorar dimensões que mesmo ultrapassam aquilo que a gente pode saber. Mas isso ultrapassa não apenas o que a gente considera que seja um artista, mas talvez mesmo o que a gente considera que seja um ser humano. O ser humano não é unidimensional. Um ser humano é composto por diversas potências. Bom, mas tem algo que interpela ainda mais Freud, que é essa famosa lembrança de Leonardo. O texto se chama sobre um souvenir de infância, sobre uma lembrança de infância de Leonardo. É essa aqui. Diz Leonardo, eu, Leonardo, acho que eu fui destinado a me ocupar do abutre. Leonardo não é alguém destinado a ser engenheiro, não é alguém destinado a ser pintor, por essa frase de Leonardo, isso é de Leonardo, né? Mas eu sou alguém que é votado para o abutre. É muito esquisito isso, né? Só um comentário. A palavra que Freud não teve acesso ao texto italiano, mas a tradução alemã. A tradução tem um erro. Tá? A palavra não é abutre. A palavra em italiano é níbio. Níbio, em português, é milhafre. Vocês sabem o que é milhafre? Eu sou super ruim. Tipo, eu confundo coelho e lebre. Tá? Milhafre é isso aqui. Eu não sei. Eu acho um bicho bem impressionante também. Tá? Eu acho que, para uma criança, é mais ou menos a mesma coisa. Porque um dos argumentos que se dá
contra-interpretação do Freud é que não é justo objetivamente. Não era Abutre, era Milhares. Mas escuta, a questão não é essa que um cientista pode estabelecer. É o que uma criança viveu. Bom, talvez tenha alguma relação entre as duas coisas. Eu devo me dedicar ao Abutre. Será que foi por isso que ele fez essas coisas? Essas máquinas voadoras? Bom, penso ter sido destinado a ocupar-me muito particularmente do Abutre. E aí, na sequência, ele vai dar o motivo. O motivo é bastante surpreendente. Pois, uma de minhas primeiras recordações da infância, então, é o próprio Leonardo que vai falar de uma de suas primeiras recordações de infância. Quem é Leonardo? Aquele grande homem que não tem mistérios, é uma potência intelectual, compreende tudo. Então, se ele tem uma recordação de infância, deve ser uma recordação exata, a priori. Talvez, quem sabe. É que, estando eu ainda no berço, ou seja, bebezinho mesmo, é um gênio esse cara, ele se lembra dele no berço. Um abutre veio a mim. Abriu-me a boca com sua cauda. E várias vezes me bateu com essa cauda entre os lábios. Vocês estão entendendo? Uma felação forçada. O abutre meteu a cauda na boca dele no berço. Isso é Leonardo da Vinci falando. Como é que eles podem imaginar que o Freud não vai se interessar por uma coisa dessas? E Merleau-Ponty, que é aspas, um pós-moderno, como é que ele não vai se interessar pelo fato de que Freud se interessou por isso? Bom. Então, parece que esse grande homem da Renascença, esse grande gênio, tem seu enigma. Tem alguma coisa muito esquisita no que ele está falando. Merleau-Ponty não é alguém que segue a psicanálise freudiana. Tá? Ele não é crítico. Ele era amigo do Lacan. Tá? Os dois tem muita proximidade entre Lacan e Merleau-Ponty. Eles passavam férias juntos e tudo. O segundo texto, que a gente vai ler, O Olho e o Espírito, eles estavam passando férias juntos. Mas é um diálogo entre pessoas, não é uma influência. Aqui, Merleau-Ponty tem um problema de antemão com Freud. Ele não acha que a vida possa explicar a obra, mas ele segue mesmo assim esse caminho aqui, para ver onde é que ele nos leva. Isso é uma recordação de verdade ou é um fantasma? Ele está se lembrando ou está inventando? De onde é que vem essa recordação? Que negócio é esse? Bom, a gente está envolto numa floresta, não dá para entender. A gente nunca vai resolver isso. Você vai ter como, a não ser se fizermos uma sessão espírita, falar de Leonardo, conte-nos direito, Abutre, vem aqui, nos diga. Você não vai conseguir nunca resolver isso plenamente. Quem é Leonardo? Ele é mais ou menos da época do começo da colonização do Brasil. Tá? 1919, que ele morre. Ele nasceu em 20, por isso se chama Leonardo da Vinci. Uma cidadezinha perto de Florença, nas montanhas. Essa aqui é a casa em que ele nasceu e foi criado. Não é exatamente pobre, porque no Brasil hoje tem os critérios de pobre alucinantes. Né? Mas mesmo para a época, não era exatamente pobre. Não era rico, era um meio ok. Ele era filho ilegítimo de um tabelião, uma pessoa respeitável na cidade. A mãe dele era provavelmente uma antiga empregada do tabelião, Caterina. Ele era filho ilegítimo, mas lembrem-se, a gente está na Itália da Renascença. O pessoal era super rock and roll, tá? Ser filho ilegítimo não era exatamente um problema. O Leonardo só não podia fazer longos estudos e só não podia herdar o tabelionato do pai. Ele não era maltratado na sociedade por ser filho ilegítimo, ele só não podia fazer estudos. Então, Leonardo é um autodidata. Ele teve que aprender latim sozinho mais tarde. Ele não teve o curso comum que todos os filhos de pessoas importantes tiveram.
E como ele não podia fazer estudos, ele teve que ter uma profissão mais que imediatamente pagasse, pintor. O pai, aí começa a história estranha. O pai se casou com outra mulher no ano em que ele nasceu. Isso interessa muito a Freud, imagino, que pai sensível, né? E aí aconteceu uma coisa super estranha, porque o casamento do pai com essa segunda mulher não teve filhos. Então, o que o pai fez? O pai de Leonardo adotou Leonardo 5 anos depois. Estou vendo a coisa estranha, estranhíssima. E aí, ele tendo mãe viva, foi morar com a mãe adotiva. Bom, depois, né, porque ele não podia fazer estudos, o pessoal viu que ele tinha dava para desenhar um pouquinho, colocaram ele num ateliê. Um ateliê que lhe deu sorte. Era um super pintor, era um super artista. Ele era o Verrocchio, era escultor e pintor. Vou mostrar algumas obras dele. Aqui é uma escultura do Verrocchio, o Davi, e depois 2 pinturas. Madonna com a criança. Olhem o rosto, os rostos. Tobias e o Anjo, Madonna. Tem algo típico. Olhem isso. Tá. Bom. E aqui a gente tem um outro quadro do Verrocchio. Quando você olha o Cristo e o João Batista, eles têm mais ou menos esse mesmo tipo de rosto desse caso aqui. Mas quando você olha os anjinhos, é diferente. A história conta que foi Leonardo que pintou o rosto desses anjos. E que o Verrocchio teria dito, não, eu vou parar de pintar. Então, ele já no começo do seu trabalho com o Verrocchio teria mostrado um talento inacreditável. Eu estou falando de talento não para dizer que ele é um grande homem e tudo, mas para falar da incompletude da obra de Leonardo. Porque, na verdade, tirando a Mona Lisa ou 2 ou 3 quadros, quase nada dá para ver direito. Todos os quadros de Leonardo são inacabados. Esse aqui é o primeiro quadro dele, a Anunciação. É uma coisa inacreditável, parece que você está em Marte. Parece urânio radioativo. É tudo incrivelmente perfeito, cuidado. O termo não é exatamente feliz, mas é alguma coisa leve, sem problemas, forte. Mas esse quadro e todos que a gente tem de Leonardo são inacabados. O Freud fala no texto. Leonardo trabalhava de modo muito, 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 muito lento. A Santa Ceia, por exemplo, ele fez vários estudos preliminares e ficou pintando durante 3 anos. Você se lembra como é que começou o texto? A Dúvida de Cezanne? Demorava, 150 sessões para fazer um retrato, sem uma natureza morta. A gente está lidando com pessoas aqui que estão fazendo coisas erradas. Você sabe o que é um afresco? Vocês já viram, já pintaram a casa de vocês? Já passaram massa souvenir? Né? Afresco é o seguinte, você passa uma souvenir e pinta lá em cima. Seca muito rápido. Um afresco é rápido. Fica 3 anos fazendo um afresco. Imagina o pintor na sua casa, pintando durante 3 anos a parede. É isso. Então, tem algum problema aí, tem alguma dificuldade de inacabamento. É isso que o Freud quer sublinhar. E é isso que interessa ao Merleau-Ponty. Porque a ideia do Merleau-Ponty é que a nossa situação de criação é extremamente complicada. A grande dificuldade que a gente tem hoje em dia, se a gente achar que a dúvida de Cezanne é algo que não é específico apenas a Cezanne, mas que diz respeito a nós, é o da dificuldade da criação, no sentido de estabelecer uma obra, estabelecer parâmetros, estabelecer algo definitivo. Então, a Santa Ceia também é inacabada, e os monges lá fizeram o favor de colocar uma porta embaixo depois do quadro, que não facilita nada. Bom,
Você vê que tudo isso é objeto de estudo. É como se você tivesse, quando você viaja pelo Rio de Janeiro e vai vendo as montanhas, parecem umas cordilheiras, né? Está vendo os grupos que se formam, né? Está vendo que ele está estudando isso. Tem diversos elementos que interessam a esse pensamento plástico aqui. Então, a gente conhece Leonardo como alguém que fez a Mona Lisa e outros quadros incríveis. E, à época, não se sabia muito bem que ele também tinha feito coisas de engenharia, mas recente essa descoberta. Eu acho que é do século XX. Mas o fato é que esse caminho da pesquisa nunca deixou que ele fizesse uma realização. Pesquisa, seja pesquisa do conhecimento, seja pesquisa técnica, seja a pesquisa própria da arte, de técnicas para você fazer uma pintura, dos esboços, dos estudos. Ele está na preparação, no questionamento. Fazer uma obra, dizer, está pronto, eu assino, eu fecho, ele não consegue. Bom, Vasari, que é um crítico da época, que é um crítico super legal, que conta a vida dos pintores famosos, ele fala que Leonardo, na hora da morte, achou que não tinha cumprido sua obrigação de pintor. Isso daqui é um esboço que o Leonardo fez, a Batalha de Alighieri. Isso era para um concurso que ele ia participar com Michelangelo. Ele amarelou e não foi. A gente só tem o esboço. Aqui é um quadro Leonardo, onde a gente vê nitidamente que é inacabado. Esse também. Esse também. Bom, então, o que está interessando a Freud? Subordinação do sentimento, da sexualidade ao conhecimento, abutre, inacabamento. E Merleau-Ponty acha tudo isso muito estranho e muito interessante. Qualquer pessoa, eu acho, escuta esses temas e fica assim, puxa, que coisa, né? Meio sensacional. Bom, então vejamos o texto do Freud. Se você vai tentar estudar alguém, você não pode simplesmente silenciar, como acontece de modo geral, os detalhes da sexualidade da pessoa. Imagina, vou fazer uma biografia sobre Bolsonaro. Eu vou pegar todas as namoradinhas, namoradinhos, sei lá o que ele pegou. É isso que Freud faz. Freud está interessado na relação sexual. O problema é o seguinte: como é que você vai saber exatamente dos casos que o Leonardo teve? Ele vai ter que se basear na documentação. Freud faz um trabalho de acadêmico universitário. Vai procurar texto. Na época dele, você estava o Nietzsche fala uma coisa que eu acho muito legal, né? Justamente no momento que o cristianismo estava ficando super legal, né? Irmão casando com irmã, papa casado, coisas assim. Aí vem a reforma protestante, porque o cristianismo estava num caminho completamente anos 70, né? Vocês se deram conta que era o cristianismo que estava subvencionando artistas que estavam representando tudo com corpos nus e deuses pagãos. Mas não era pura e simplesmente uma completa liberação por relação aos 2.000 anos, desculpa, 1.500 anos de cristianismo. Você tinha uma grande tradição cristã e o começo de uma sensualidade completamente livre. Então você está na Renascença nessas duas potências. Você tem, ao mesmo tempo, Papa casando com a irmã e, ao mesmo tempo, Inquisição condenando isso. No meio desse jogo entre liberdade e contenção, Leonardo era neutro. Era alguém que não participava.
essa é a tese de Freud. Não é que Leonardo tivesse tendências homoeróticas. Leonardo tinha tendências neutroeróticas. O que é estranho de você pensar para um artista que retratava a sexualidade feminina, a beleza feminina. Ninguém é obrigado a ser atraído ou gostar de mulher. Mas se você não gosta, você não tem interesse, por que você pinta certas coisas? Bom, e, na verdade, a gente tem outras informações sobre Leonardo, que, enquanto ele era aprendiz, ele foi acusado de ter relações homossexuais. Você está numa época onde tudo é livre, tudo, mas se tem uma acusação, você estabelece um tribunal e tem julgamento. E o julgamento absolveu o Leonardo. Então, está numa situação ambígua. Você não tem muito o que dizer a esse respeito. Talvez ele realmente fosse isento de uma dimensão mais forte de sexualidade. E, no entanto, quando ele se tornou um grande pintor, ele ficou rodeado de garotos belos, belíssimos, adolescentes, que ele caminhava para tudo que era canto. Um deles, o Francesco Melzi, se tornou seu grande companheiro e se tornou o seu herdeiro. Está aqui o Francisco Melzi, né, um autorretrato que ele fez de si mesmo. E aqui está um retrato que o Melzi fez do Leonardo. É engraçado porque você tem a impressão que é um desenho do Leonardo, né? De si mesmo. Há uma proximidade, uma junção entre os estilos. E outros quadros do Melzi, que você tem um pouco a impressão que é Leonardo. Assim. Eu não sei por que o Melzi tinha coisa com um seio desnudo. Não me pergunto. Bom, não, Leonardo não era isento de paixão. Ele era neutro por relação à sexualidade, mas não era neutro por relação a qualquer forma de paixão. Ele tinha paixão pelo saber. Isso aqui não é meramente a subordinação do conhecimento, das paixões ao conhecimento. É também uma subordinação porque o próprio conhecimento é a grande paixão. Quando você encontra um nerd, a pessoa que faz um maracanã com um fósforo, sei lá, uma pessoa que faz... A pessoa tem essa paixão, esse hobby, a coisa é algo dessa ordem. Um nerd total que investe muito da sua energia sexual na construção de projetos que não têm nenhuma relação com a sexualidade. Então, a pesquisa, que foi o que impediu que Leonardo acabasse, enquanto você está pesquisando, você não está terminando, a pesquisa é um movimento de paixão, que ele não quer nunca terminar, nunca dar termo. Então, basicamente, o que ele faz é que, no trabalho intelectual, seja nos escritos, seja nos projetos de engenharia, seja nos seus quadros, de alguma maneira, esse próprio trabalho de pesquisa ele se torna um fluir de uma paixão. É como se uma energia represada, de repente vai. Então, você tem esses quadros do Leonardo que são uma coisa assim toda doce quando você vê. Tem um segundo ponto que Freud levanta sobre o caso de Leonardo. A gente levantou dois. O primeiro era o abutre e o segundo vai ser um desenho. O primeiro era o abutre. O segundo vai ser o fato de que Leonardo, a obra dele, não é só feita de desenhos, pinturas e projetos. Um projeto, um esboço sensacional. Mas vocês dão conta da beleza, da potência desse desenho? É inacreditável, é um esboço. Esse é um quadro que foi vendido há pouco tempo, o quadro mais caro já vendido no planeta Terra. Tá? O Salvador, Cristo Salvador, uma coisa assim. Bom, mas tem também certos estudos que, em geral, não se mostram nas exposições sobre Leonardo. Imagina, você abre um livro de anatomia.
no livro de anatomia, tem os músculos do corpo. Em geral, a pessoa está ou deitado ou numa posição neutra. Leonardo faz com que o cadáver esteja numa posição delicada, fazendo um gesto belo. Estranho, né? É estranho que um cadáver pode só ser elegante. Ele faz também estudos de fetos na barriga da mãe. Isso não é uma imaginação. Isso é uma dissecação, tá? Também estudos sobre atos sexuais. Também uma descrição bastante estranha de uma vagina. E um outro desenho de um ato sexual. Vocês conheciam esse desenho de Leonardo, querido? Né? Então, quando se fala que não, a arte hoje em dia é obscena, e você não conheceu o que é arte. A arte sempre foi em direção a alguma coisa muito estranha. Bom, o problema todo é que Freud acha isso inacreditável e se pergunta como que alguém que disseca o corpo humano, que estuda o corpo humano, pode fazer um desenho como esse completamente errado. Vamos ver os problemas? Aqui. Aqui tem o pênis penetrando na mulher. Quando vocês forem ver, o seio tem um canal ligando o seio ao útero. Qualquer pessoa sabe que não existe. Não existe nenhum canal ligando o seio ao útero. O que está em jogo nessa observação de Freud? Desculpe, de Leonardo. Sexo e reprodução. Por quê? Porque ele está associando sexo com amamentar, com leite. Então você não pode dizer que ele está indo em direção das coisas mesmas plenamente, que se ir em direção às coisas mesmas não é pleno de fantasmas. Além do mais, ele está fazendo uma descrição pouco detalhada dos órgãos sexuais femininos e bem detalhada e bem fiel dos órgãos sexuais masculinos. Ele consegue escrever melhor do que o outro. Além do mais, essa posição sexual é desconfortável, é oposta ao prazer. O Freud também analisa a posição de comer. Você, para comer, ok, tem horas que tem que comer em pé no trem e tudo, mas você, quando procura sentar numa mesa, uma coisa agradável. Né? Você pode fazer um sexo violento, sujo, isso é outra coisa. Mas aqui, o que está sendo descrito é uma posição meio que não tem nenhuma paixão, é uma posição complicada. Além do que, o dito homem tem uma cabeça feminina. Aquele que tem o pênis tem uma cabeça feminina. Nada disso é um problema. É só uma junção de elementos que normalmente não estão correntemente juntos. E não está exprimindo prazer, mas distanciamento. Vocês concordam? Último ponto, antes de vocês dizerem se concordam ou não. Isso aqui é um ato sexual entre dois cadáveres eviscerados. Né? Lembre-se, se os seres humanos vissem a si mesmos no ato de fazer sexo, ficariam enojados. Esse nojo está aparecendo aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Porque são imagens bem estranhas, né? Espero não receber nenhum processo por estar mostrando essas coisas para vocês. Tito, mas é uma representação da vagina não vem do próprio tabu que a mulher tinha nessa época, porque era uma época que vagina e bruxaria era a mesma coisa. Posso dizer uma coisa? A medicina curava homem e mulher. Mas a questão da vagina foi ignorada pela medicina durante
séculos, né? Sei lá, começaram a explorar a anatomia humana, mas a anatomia humana explorada sempre é majoritariamente masculina, tanto que as esculturas. Não, vamos por partes. Vou tentar convencer você um pouquinho, mesmo que não tenha inteira certeza, tá? Eu não sou um estudioso das representações ocidentais sobre os órgãos sexuais. Eu estudo um pouco isso, mas não tenho a competência que eu gostaria. Todo mundo concorda que não há canal ligando o seio ao útero. Nunca houve, nunca na história da humanidade, um pensamento dessa ordem. Então, aqui tem algo que é demais. Segunda coisa, a vagina. Na tradição, não se estudava nem vagina, nem pênis. Na tradição, o corpo humano não era estudado. Na tradição greco-romana, o que você estudava era porcos. Porco é o animal que biologicamente é considerado o mais próximo de nós. Eu, inclusive, depois vocês me confirmam se é verdade ou não, que o animal cujo gosto da carne é mais próximo do ser humano é qual? O porco. Um pouco, é. Tá. Nunca experimentei carne de gente para poder te dar essa certeza. Mas você confirma, tá bom. Toda a medicina greco-romana não dissecava corpos humanos, dissecava corpos de animais. Então não havia um tabu específico para com o sexo da mulher. Havia um tabu para com o corpo humano inteiro. Bom, Leonardo, no entanto, dissecava. A gente viu uma dissecação lá de um útero com bebê. Então, esse tabu não foi suficiente para que ele não olhasse essa parte do órgão sexual feminino, o útero. Então, eu não sei, eu tenho uma dificuldade de simplesmente fazer referência à ideia de que havia um preconceito. Eles estão lá fazendo uma coisa louca, pegando o cadáver e dissecando. Sei lá, quem faz isso não tem limite para mim. Eu jamais secaria um cadáver, Deus me livre. Eu não sei se eu respondi. Eu acho que fiz uma exclamação apenas. Isso não é resposta, não, é? Tito, não sei nem se eu te fiz uma pergunta também, então. É só porque existia assim, um problema quanto à questão que eles começaram a romper do corpo humano. Isso com certeza acontecia. Até porque até a época deles acreditava-se, até você vê no Canterbury Tales lá, que acreditavam que o corpo humano tinha elementos dentro dele. Esses elementos, quando entravam em desarmonia, eles causavam as enfermidades, você tinha que balancear os elementos terrenos dentro deles e tal. Renega o que você falou, renega. Isso é medicina da boa. Isso é medicina grega. A medicina grega é baseada nos 4 humores. E só uma coisa, essa medicina funciona. Funciona. Eu estou defendendo coisas que para vocês devem ser super obscurantistas, né? A bile negra, fleugma, essas coisas todas. Mas isso era a medicina ocidental. Essa medicina ocidental, ela vigiu dos gregos até há pouco tempo, até uns 200 anos. Tá? Até hoje em dia, os médicos fazem o juramento de Hipócrates, que é um dos que fundou essa medicina. E foi atualizado. Mas eu acho que o Hipócrates 2.0 não pode negar a base do Hipócrates, que é o seguinte: o que o médico jura, ele não é que ele vai curar o doente, tá? Ele jura que ele não vai fazer mal. Porque a ideia grega é que não é a técnica que cura. A técnica só permite que o corpo se cure. O que é diferente do pensamento moderno, que você vai fazer uma intervenção. Né? Você tem a physis. A técnica permite, por exemplo, você joga futebol, você torce o pé, demora um mês para desinchar. Mas se você passar gelol e fizer massagem, passa uma semana. A técnica simplesmente favorece o equilíbrio próprio do corpo. Ela não cura. Isso tem direta aquela relação
dos objetos também, de que a pessoa que produz, no caso, a gente tem uma relação entre quem produz, a gente se apropria de uma matéria-prima ou algo do tipo. No mundo grego, o ato de produzir, quem produz que é o meio, e a matéria que se transforma Sim. As quatro causas de no Aristóteles, objeto né? que vai ser produzido. Isso, exatamente. Sim, sim. Com aquela questão de causa eficiente, de causa material, de... A causa principal em Aristóteles é a final. Não é a eficiente. A eficiente, quer dizer, que em geral é o artesão, que somos nós, é considerada essencial para o pensamento moderno. Para os gregos, não. Tá? Enfim. Então, eu não sei o que a gente estava falando mesmo, desculpem. Sobre a medicina. Grega. Sobre a medicina sobre grega. A medicina. Então, essa medicina, que pensa em humores e tudo, bile negra, bile amarela, uma série de coisas, era a grande medicina. E eu uma vez li um artigo sobre o surgimento da alopatia. Essa medicina que a gente usa. Porque vocês sabem que Coca-Cola era remédio, vocês sabem disso. A Coca-Cola era alopatia. Então, tem várias coisas que se vendiam como sendo remédios. E o que fez com que essa se tornasse a nossa medicina foi o JAMA, Jornal da Associação Médica Americana. O Jornal da Associação Médica Americana, ele passou a se tornar uma potência porque ele fazia acordos com as indústrias, com as empresas que fabricavam Coca-Cola, essas coisas todas. As pessoas não queriam usar a alopatia porque ela era pior que a medicina tradicional. É mercúrio, coisa assim. Tá? Então, foi um projeto industrial que fez surgir essa forma de medicina que nós temos. Mas a outra forma de medicina permitiu que a humanidade chegasse até 1900. Tá? Ela funcionava bem. Não estou querendo negar que a medicina atual seja melhor e tudo, mas para vários casos, o caminho é o de Hipócrates. Está com problema? Muda de ar, ou muda de alimentação, muda de lugar. É isso. Você tem que fazer aquilo, o que é necessário para que o corpo se cure. Tá? Em vez de ficar colocando um antidepressor e depois um excitante para começar um antidepressor e depois um não sei o quê, um diurético. Tipo, muda de vida. É basicamente isso a medicina grega.